Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 232. Numerosas curas operadas por Jesus. A Gênesis capítulo 15. Então, a questão de número 28, para dar sequência, Kardec disse... ele disse assim: o Espiritismo, igualmente pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais. E são esses os maiores prodígios que lhes atestam a procedência. Seus mais sinceros adeptos, então olha só para você ver, seus mais sinceros adeptos, os mais sinceros adeptos do Espiritismo, aqueles que nós costumamos dizer que o espírita verdadeiramente espírita. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas. Olha só para você ver. Os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos, esses, os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Esses são os verdadeiros espíritas, os de fé inabalável. Como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu faço questão de ler: fé inabalável. Você tem fé? Tem uma fé que é uma maravilha. Tá, então vamos ver se condiz com essa aqui. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, olha só para você ver. Seus mais sinceros adeptos, os mais sinceros adeptos do Espiritismo, aqueles espíritas verdadeiramente espíritas, não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários. O verdadeiro espírita, ele não fica atrás de fenômenos. Ele não fica tocado com fenômenos, com manifestações. Mas os que dele recebem a consolação para suas almas. Ele mergulha na doutrina dos espíritos. Ele mergulha na doutrina dos espíritos para se descobrir. Porque Sócrates, vou simplificar, porque isso não é de Sócrates não, mas Sócrates é quem divulgou: conheça-te a ti mesmo.
Então nós não nos conhecemos. Ah, eu me conheço. Você se conhece? Sim, eu sou Grodofedo. Não, você não é Grodofedo. Você está Grodofedo. Ah, o meu nome é Terezinha. Não. Seu nome é Terezinha. Você entendeu? Você está Terezinha. Mas você não é Terezinha. Terezinha, Grodofedo. Isso aí foram nomes dados, né? Pontos de referência. Então, o verdadeiro espírita é aquele que mergulha na literatura espírita, mas na verdadeira literatura espírita. Não é essa paralela aí mística, não. E nem esotérica. E nem exótica. Tá? Então, o verdadeiro espírita, ele mergulha na doutrina dos espíritos, nas obras básicas, nas obras de Chico Xavier, Gabriel Delano, Leon Denis, Divaldo Pereira Franco, Carlos Passa. Ele mergulha para descobrir que é ele. Muitas pessoas estão preocupadas em descobrir quem é ele. Quem é? Nós não temos que descobrir quem é ele. Quem é eu? Quem é? Quem é você, Luiz? Eu posso descrever quem sou eu. Que aqui me encontro. Eu tenho condições de descrever. Mas o importante não é descobrir que é eu. O importante é descobrir que é eu. Que é eu? Quem sou eu? De onde vim? Onde me encontro? O que é que faço? Para onde eu irei? A doutrina dos espíritos nos esclarece. Então, o verdadeiro espírita, ele mergulha nas obras da doutrina dos espíritos para o autodescobrimento de si próprio. Ele não está preocupado com desigualdade. Ele quer descobrir que é ele. Agora, aqueles que ficam preocupados em querer saber da vida dos outros, quem foi na vida passada, regressão de memória, sei que tem, isso não vai longe, não. Então, mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza, que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses
os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Então, olha só para você ver a importância do verdadeiro espírita. Ele não fica em busca de fenômenos. Ele está em busca do conhecimento, da transformação moral, da mudança de comportamento, de atitude. O verdadeiro espírita, ele está preocupado em hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Isso é lei de Deus. Os que no espiritismo unicamente procuram efeitos materiais, olha só para você ver. Os que no espiritismo unicamente procuram efeitos materiais, não lhe podem compreender a força moral. Tá vendo só? Os que no espiritismo unicamente procuram efeitos materiais, não lhe podem compreender a força moral. Ele não pode compreender a força moral, porque ele está ali igual um robô em busca de coisas materiais. Ele está parado no tempo, né? Daí vem que os incrédulos, que apenas o conhecem através de fenômenos, né, cuja causa primária não admitem. Então, tem aqueles que se dizem espíritas, que só conhecem o espiritismo pelos fenômenos, cuja causa primária não admite. Consideram os espíritas meros prestidigitadores. Esses prestidigitadores é o mesmo que um mágico, aqueles hábeis, aquelas pessoas. Pensa no mágico que mexe aquelas cartas assim pra lá, pra cá. Aqui tem uma rapidez e pega uma moeda e daqui, essa moeda daqui, passa ela pra cá sem você ver. Prestidigitadores. Fazem coisas assim maravilhosas. Dão um show, dão um espetáculo imenso, né? São os prestidigitadores. E charlatães. Olha aqui, ó. Não será, pois, por meio de prodígios que o espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação dos seus benefícios morais. Olha só para você ver. Não será, pois, por meios de prodígios que o espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação dos seus benefícios morais. Os benefícios morais. E que benefícios morais são esses? Por exemplo, você chega em uma farmácia. Você olha na prateleira. Eu vou dizer um número. Você olha numa prateleira de uma farmácia, você depara com 20.000 espécies de
medicamentos. Medicamentos todos ali para beneficiar as tuas enfermidades. Ou melhor, para beneficiar você, para livrar você das enfermidades que você possui, né? Então, é o que está dizendo aqui, ó. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, será pela multiplicação dos seus benefícios. Então, quantos bilhões de benefícios há na doutrina dos espíritos? Porque espiritismo é uma coisa, movimento espírita é outra coisa. Não confunda, tá? Movimento espírita com espiritismo. Nem sempre o movimento espírita segue e pratica o espiritismo. 97% do movimento espírita são pseudos. Pseudo é o mesmo que charlatão, mistificadores, impostores. São aqueles que praticam o espiritismo por conta própria. São aqueles que ignoram as obras de Kardec. Ignoram os ensinamentos dos desígnios de Deus. Generalizando, gente? Não. Estou dizendo aqui. Generalizar seria dizer assim, 100%. Não. Dissemos aqui, 97% são pseudos, o movimento. E 3%, não vou dizer que esses 3% são perfeitos, mas eles estão, assim, se esforçando. Então, quantos milhões de benefícios encontramos nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, nas obras de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, de Divaldo Pereira Franco, de Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delan. Quantos milhões de benefícios, de orientações, de consolo. A base da doutrina dos espíritos encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que, na verdade, significa o Consolador prometido pelo Cristo há 2000 anos atrás. Dizendo novamente isso, que se os bons espíritos tivessem ditado a Kardec todas as obras, menos o Evangelho, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, ainda não se encontraria aqui. Porque a base da doutrina dos espíritos, o alicerce do espiritismo, registre isso aí se você quiser. O alicerce do espiritismo encontra-se no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o alicerce. Ele é a base. Porque ele resume toda a lei de amor de Deus, de Jesus e de todos os seres transformado, modificado e renovado.
está contido todo no Evangelho. O Evangelho é o Consolador. O Evangelho é o alicerce da doutrina. Se dentre as 5 obras básicas não existisse o Evangelho, a doutrina ela estaria incompleta em matéria de livros de Consolador. Porque você ia procurar o Consolador onde? Você ia conseguir o Consolador no Livro dos Espíritos? Você não consegue se consolar no Livro dos Espíritos. Nem no Livro dos Médios. Nem no livro Céu e Inferno, nem na Gênesis. O Consolador é o Evangelho. Agora, as outras obras complementares que se juntam ao Evangelho, aí forma-se um alicerce por completo, né? Então, não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação dos seus benefícios morais. Porquanto, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Então, olha só para você ver. Se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, então, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem. Não menos certo é que conhecem. Como toda gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Então, por incrível que pareça, aqui termina-se numerosas curas operadas por Jesus. O próximo tema vai ser possessos. Então, Kardec aqui ele vai aproveitando-se de algumas passagens, né, de São Mateus e tudo mais, Kardec vai explicar a respeito de possessos, possessão, que na verdade Kardec, se não me falha a memória, acho que no Livro dos Médios, ele substitui o termo possessos, possessão, possessos, por subjugação. Então, nós já tivemos a oportunidade de ler e esmiuçar isso lá nos Médios, mas nós vamos retornar novamente aqui na Gênese, né? Mas vai ser no próximo dia, quando daremos início a esse tema, possessos. Então, vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.